ter que ser sem microfone de lapela então, porque ele não está funcionando. Ok, o áudio? Estão me ouvindo? Deixa eu ver aqui, ler de perto. Beleza, então o microfone não está funcionando. Então vamos lá, de novo. Boa noite, sejam bem-vindas a mais um episódio do Corrigindo a Diástase. Aqui, nesses nossos encontros, eu falo para vocês tudo que vocês precisam saber nessa jornada para corrigir, acabar de vez com a diástase e com a barriguinha do pós-parto. Para quem não me conhece, eu sou Cris Alberti, eu sou personal especialista em diástase e exercícios para gestantes e para o pós-parto. Eu brinco que eu sou uma treinadora de mulheres em qualquer fase da vida, inclusive as mais especiais. E o tema de hoje é... vamos lá, vai ser um tema meio prático, tá? A gente vai ter um pouquinho de teoria, mas vai ter também a prática. Então o tema é: descubra se você tem diástase ou um abdômen funcional. E vocês vão entender o porquê do abdômen funcional, tá? Então, antes de eu começar a demonstrar o teste, eu vou ver aqui que vocês deixaram algum comentário. Vocês queriam ver minha bochecha. Quem é que está aqui na live porque queria ver a minha bochecha? Ó, ainda tá inchado, gente. Ainda tá estranho. Depois eu vou contar pra vocês o que eu fiz. Eu anotei aqui algumas perguntas que eu recebi com relação ao tema pra gente começar. Vai ser uma live interativa. Vou responder perguntas. Bom, a primeira pergunta é: qual a importância da gente saber, né, se tem diástase ou um abdômen funcional no pós-parto? Bom, gente, como eu falei no primeiro episódio, ou no segundo, o corpo de 6 a cada 10 mulheres não vai voltar sozinho ao normal, tá? E mesmo que ele não volte àquele normal, sem nenhuma alteração, a gente vai precisar dar uma ajuda para recuperar a função dessa musculatura, tá? Então, independente da mulher ter ficado com diástase ou não, a gente precisa trazer a funcionalidade para o corpo dela. Eu sempre falo o seguinte, principalmente para as mães de primeira viagem. Nasceu uma mãe, só que a mulher que a gente era antes da gestação, ela continua existindo. Então agora nós passamos a ser dois seres vivendo num único corpo. Nós passamos a ser a mulher que éramos e a mãe que agora somos. Então nós somos duas pessoas no mesmo corpo. Então esse corpo, antes de mais nada, ele precisa ser funcional para que a gente consiga exercer e executar todas as nossas tarefas, ou os nossos trabalhos fora de casa, ou dentro de casa, cuidar do filho, cuidar do marido, trabalhar fora e tal, para que a gente continue a fazer esse papel e, além de tudo, o nosso corpo é um corpo de mãe agora, né? Então a gente tem algumas alterações que a gente vai carregar com a gente ao longo da nossa jornada de mãe, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, que eu tô muito longe, peraí. Não é comentário não. Tá, se tiverem dúvida, deixa as perguntas aí que eu tô longe. E eu já sou velhinha, daqui de onde eu estou eu não consigo ler os comentários. Bom, então, o primeiro passo num pós-parto, por exemplo, eu citei isso no episódio passado. Eu fui fazer a avaliação de uma aluna que tá com 50 dias de pós-parto. Ela não tem incrivelmente a diástase dela dá menos que o meu dedo mínimo. Ou seja, eu não tenho diástase, então não preciso fazer nada. Né? Não tenho diástase, pós-parto, então não tenho nada para fazer. Nananina não. Ela está com uma barriga enorme. Ela está com incompetência abdominal. Ela precisa de um trabalho para ajudar o corpo dela a voltar, né? A acelerar esse processo de volta do pós-parto, tá? Então, independente de ter ficado com diástase ou não, é importante que isso seja frisado. Tá, Cris, mas como é que eu faço para saber se eu tenho diástase? Eu sempre gosto de deixar claro, tá? Que o melhor exame, a melhor opção seria você fazer um ultrassom de parede abdominal. E lá vai ser medido bem direitinho qual a distância, supraumbilical, infraumbilical, tudo bem certinho. Mas isso, nunca o perfeito pode ser inimigo do feito, né?
principalmente no início da pandemia, né, que tava aquela dificuldade das pessoas irem ao hospital, marcarem exames e tal, somente coisas de urgência, a gente popularizou muito esse autoteste para fazer em casa mesmo, tá? Então, inclusive no meu canal do YouTube tem um vídeo, mas eu vou fazer aqui, vou explicar. E vou explicar quais os erros comuns que a maioria das pessoas cometem na hora de fazer o autoteste da diástase, ok? Bom, então está claro que a gente vai precisar fazer um trabalho para ajudar o corpo dessa mulher, independente de ter ficado com diástase ou não. Primeiro ponto. Segundo ponto, por que é importante saber, né, se ela tem diástase, se o abdômen está funcional ou não? Porque muitas mulheres, na ânsia de reorganizar o corpo, de recuperar o corpo de antes, elas passam a fazer exercícios errados. Exercícios que não são aconselhados para ela naquele momento. Qual é o grande campeão que as mamães mais fazem no pós-parto? É o raio do abdominal convencional. E um abdominal convencional é o exercício menos indicado nesse momento. Primeiro, porque ele vai trabalhar apenas 30% das fibras que compõem o nosso abdômen. São as fibras de força. As fibras de tônus, que são a grande maioria, 70%, não vão ser trabalhados nesses exercícios. E outra, a maioria das mulheres, vamos dizer aí que 90%, não executam bem o abdominal convencional. A gente faz de qualquer jeito. A maioria dos professores não orienta. Então, o que acontece? Nessa má execução do exercício, num corpo que não está preparado, isso vai agravar a diástase, isso vai forçar a parede abdominal que já está lá na frente e vai forçar também o assoalho pélvico. Tá? Então, a primeira coisa que precisa ficar clara é isso. É importante saber se tem diástase ou incompetência abdominal para que você seja direcionada para o exercício mais correto. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Eu vou ensinar como fazer o teste e quais são os erros comuns. Ok? Então, vamos lá. Vou ficar aqui mais para trás. Primeira coisa que eu já vou pontuar para vocês. Sempre que vocês forem deitar, no dia a dia, na casa de vocês, deitar para dormir e tal, sempre façam isso de ladinho. Isso protege o abdômen, protege a coluna, protege o assoalho pélvico, ok? Então, vai virar de ladinho aqui, ó, e vai usar o braço, apoia no seu braço e vai deitar. Primeira coisa, deitou. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês estão vendo bem? Deixa eu ver se eu venho mais para trás um pouquinho. Aqui. Ó, deitei, deixo as minhas pernas flexionadas. Se quiser, tenho dor na lombar, tá incômodo e tal, o que você faz? Puxa aqui, já dá uma alongadinha. Nunca percam a chance de alongar, gente. Alongar é tudo de bom. Ó, apoiei uma perna, apoiei a outra. Muito bem. Vocês viram no episódio passado que a linha alba vai do processo xifoide aqui em cima até o pubis. Então, a gente vai ter que investigar quase toda a linha alba. Mas a gente começa pelo umbigo, ok? Então, vamos ao primeiro erro. As pessoas fazem isso para diagnosticar diástase. Levanta-se a cabeça aqui, ó. Levanta-se o ombro, levanta-se tudo. Quando você faz isso, existe a contração do reto abdominal e aí o espaço aqui se fechou. A gente não tem como medir certinho a diástase, então não levanta muito, tá? Posicionamento dos dedos. Não é em pé, tá? Assim. E também não é assim. Para você medir inicialmente, você vai colocar o dedo na diagonal, assim, ó, inclinado, tá? Você vai posicionar aqui na linha do umbigo, ó. E aí eu vou subir a minha cabeça sutilmente, ó. Subir. E aí você vai observar, você vai movimentar a sua mão aqui. Será que tem um espaço? Peraí, deixa eu ver. Tem um espacinho. Imaginem o seguinte, a linha alba é um rio e vocês querem investigar as bordas do rio. Então, colocou o dedo inclinado, subiu e percebe se tem bordas nesse rio. Consegui ver, tem um espaço, Cris. Aí você desce e vamos lá, vamos testar se cabem 3 dedos. Eu não tenho, vou simular, tá? Coube 3 dedos aqui, ó. Putz, eu tenho uma diástase de 3 dedos. Não, tem mais espaço, então tenta 4 dedos. Eu já tive aluna que cabia um punho inteiro aqui, tá? Mãe de gêmeos. Então, tá, eu vi que no meu umbigo, vamos simular, faz de conta que no meu umbigo eu tenho 3 dedos. Eu tenho 3 dedos. Tá bom, mas lembram que pode ter diástase supraumbilical? Eu posso ter diástase aqui pra cima, aquela do estômago alto.
Então, eu vou subir um pouquinho a minha mão e vou testar aqui também, ó. E aí eu vejo se cabem 2 dedos, 3 dedos, mesma coisa, tá? Sempre inclinado aqui, ó. Tem 2 dedos aqui de supraumbilical. Beleza? E aí falta investigar aqui embaixo, que é a diástase mais rara, né? Abaixo do umbigo. Aí você posiciona os dedos, novamente você faz essa subida da cabeça e vai lá investigar. Você precisa tocar mesmo, tá? E vai investigar. Eu tenho 2 dedos. Então, peraí, eu tenho 3 dedos no umbigo, 2 dedos de supraumbilical e 2 dedos de infraumbilical. Então, você anota isso. Você já sabe como você vai encontrar, como você vai medir a distância ali desse espacinho, ok? Primeira coisa. Lembrando, então, não pode subir demais a cabeça, trazendo o ombro e tudo, porque você vai entrar no processo de contração do reto do abdômen e a gente perde essa referência ideal aqui da diástase, ok? Deixa eu ver se vocês estão comentando alguma coisa aí. Peraí. Não, se vocês tiverem dúvida, vocês colocam, tá? Bom, então, muito bem. Consegui diagnosticar, consegui medir, consegui verificar. Então, eu vou ficar de joelhos aqui para vocês observarem o espaço que vocês têm que fazer, ó. No umbigo, exatamente no umbigo, acima do umbigo e abaixo do umbigo. Faz essas 3 diferenciações aqui. Porque às vezes você não tem diástase supraumbilical e não tem infraumbilical, tem umbilical. É muito raro ter somente a supraumbilical e não ter no umbigo. Então, precisa investigar toda a linha. Como eu falei, existem algumas mulheres que têm agonia, que ficam angustiadas de colocar a mão e de mexer. Porque dependendo do tamanho da diástase, gente, é possível você sentir até as alças intestinais. Esse tecido, como ele estirou muito, isso acontece muito com mães de gêmeos, trigêmeos, o tecido esticou demais, então ele tá muito molinho, ele tá muito fraquinho. Então elas sentem uma agonia em fazer o autoteste sozinha. Aí pede para alguém, pede para irmã, pede para o marido, para alguém te ajudar. Essa aluna que eu atendi, ela é mãe de gêmeos, magrinha, magrinha. E o marido dela coube exatamente, a mão dele é maior que a minha, coube exatamente um punho fechado na diástase dela. E a gente conseguiu corrigir sem cirurgia, tá? E aí eu já adianto a vocês que mesmo que se faça cirurgia, não se elimina a necessidade de exercícios, tá? Não adianta se animar que a cirurgia vai resolver tudo e vai estar solucionado o problema. Não vai. Bom, já sei que eu não tenho diástase. Fiz o teste, Cris, não tem diástase. O espacinho aqui tá fechadinho, não tem diástase. Mas a gente precisa tentar descobrir se seu abdômen é funcional. O que é isso? Será que o seu abdômen ele tá cumprindo a função dele, cumprindo o papel dele, que é o quê? Sustentar os órgãos, as vísceras, toda a pressão interna na hora em que você espirra, na hora em que você tosse, na hora em que você faz força, tá? O seu abdômen ele precisa ser capaz de conter, de se manter. Então, ó, isso aqui, ó, seu abdômen, imagina que você vai levar um soco, né? Ele tem que ter essa proteção, ele tem que ter essa contenção. Pra quê? Isso vai te proteger na hora de fazer os exercícios, ó. Se eu não tenho contenção, eu vou soltar minha barriga assim, ó. Ó, soltei a barriga. Isso aqui não pode acontecer. Eu preciso ser capaz de conter. O meu abdômen é funcional. Eu vou ensinar vocês a maneira mais simples de fazer o teste do abdômen funcional. Então, de novo, a gente vai deitar. Vai deitar sempre de ladinho. Relaxa. Lembra? Já aproveita, dá uma alongadinha, puxa e apoia os pés. Ó, vou ficar aqui. Vocês vão colocar a mão de leve, suave aqui, ó, no baixo ventre, abaixo do umbigo. Bem onde fica aquela pochetezinha de gordura. Deixa a sua mão aqui repousada, devagar. E você vai tossir, tá? O aumento de pressão acontece quando a gente espirra, quando a gente tosse, quando a gente faz força. Então, a gente vai testar fazendo isso. Então, deixa a sua mão aqui bem suave, não é para apertar. Só repousa a mão aqui. E aí, você vai tossir. A sua mão,
ela não deve mexer, como aconteceu com a minha. Ó, vou deixar essa aqui, ó. O meu abdômen fica paradinho, tá? Porque ele tá um abdômen competente. O que é um abdômen incompetente? Eu vou simular aqui, tá? Vou fazer uma pecinha teatral agora. Ele ia subir aqui, ó. A sua barriga fica mole, ela se mexe, ela empurra a sua mão. Ok? Isso aqui é um abdômen incompetente. E a gente precisa trabalhar para devolver a função desse abdômen. Eu vou fazer de joelhos aqui para vocês visualizarem melhor, mas o melhor é fazer deitado. Ó, o abdômen, ele não pode ir para frente. Tá vendo? Ele fica paradinho, ele fica fazendo a contenção. Isso é um abdômen funcional. E eu digo para vocês, eu não faço um abdominal convencional na minha vida. E eu tenho um abdômen funcional. Eu não tenho aquele abdômen rasgado, todo definido. Porque para esse abdômen rasgado, todo definido, eu preciso ralar muito lá na cozinha. Ou seja, eu preciso secar muito a dieta. E não é o caso. Então, dá para ter um abdômen funcional, bonito esteticamente, tá? Sem fazer abdominais convencionais. Não é que eu seja totalmente contra, mas a gente vai ter que fazer muito bem feito. A gente vai ter um episódio aí falando sobre abdominal convencional. Muito bem, então eu descobri que meu abdômen... Fiquei na dúvida, Cris, não sei se meu abdômen é funcional ou não com esse teste aí. Eu vou ensinar mais uma coisa super importante para que vocês tirem de vez a dúvida. Então vamos deitar novamente. É um tal de deita, levanta, deita, levanta. Apoia a sua mão e deita. Não vou falar para aproveitar para alongar. Ó, o que vocês vão fazer agora? Sempre o foco é observar como o seu abdômen se comporta. Então, vocês vão observar aqui, ó, baixo ventre. Vou até subir essa minha mão. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão estender uma perna. A outra perna tá aqui, ó, apoiada no chão. E agora eu vou subir essa perna, ó. Ó, meu abdômen fica paradinho, tá? Se o meu abdômen fosse incompetente, olha o que aconteceria. Eu vou tentar soltar aqui. Viu como subiu? Ó, isso aqui é característica de um abdômen incompetente. Eu não tô ativando a minha cinta natural. Ai, chega a dar... É ruim quando a gente tá acostumado a fazer e faz errado, chega a mexer até com a respiração aqui. Vou de novo. Abdômen competente, ó. O abdômen nem mexe. Tá vendo? Fica paradinho. Vou fazer o errado. Soltar minha cinta. Eu tenho que pensar para fazer errado. Tá vendo aqui, ó? Estufei tudo. Isso aqui é característica de um abdômen incompetente. Ok? Ai, até incomoda. Vou fazer do outro lado. Ó. Isso aqui é muito importante, tá? Ter um abdômen competente. Então, esse é um outro teste que vocês podem fazer para descobrir se o abdômen está competente ou incompetente. Então, mais importante, gente, do que ter um abdômen todo rasgado, musculoso e tal, é a gente ter um abdômen que cumpra a sua função. Ou seja, um abdômen funcional, um abdômen competente. Então, eu quero que vocês façam esses testes, os três, da diástase, da tosse e esse de estender a perna. Depois eu quero que vocês venham aqui na live comentar o que vocês encontraram. Se vocês têm diástase, qual o tamanho da diástase, se o abdômen foi competente, no teste ele mostrou que ele é competente ou incompetente. Eu quero saber isso para poder ajudar vocês. Porque de acordo com as respostas que vocês me dão, é o conteúdo que eu vou produzir. São os exercícios que eu vou postar para ajudar vocês, tá? Deixa eu ver aqui no meu... Deixa eu ver aqui as perguntas que chegaram. Deixa eu ver se eu respondi. Tem mais coisa. Onde as pessoas mais erram foi o que eu mostrei, né? O tipo de teste errado. Uma coisa importante. Nesse da tosse, vocês não devem apertar, tá, gente? Então, quando você for testar o seu abdômen, se ele é competente ou não, essa mãozinha que vai ficar aqui, ela vai só repousar para você sentir se ela vai mexer. Se você ficar empurrando aqui, ó, pressionando, você vai ter um abdômen competente.
Essa mão é só para você perceber se ela vai movimentar ou não, ó. Para ver se ela vai mexer ou não. Então, não pressione, é só para repousar ela aqui, ó, bem de leve. Esse também é um erro comum. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Ai, virar... Quais os efeitos colaterais de exercícios ou tarefas sem saber se o abdômen é disfuncional? Ah, muito bom. Quais os problemas, né, gente? Quais os efeitos colaterais de você fazer um exercício ou de você fazer atividades do dia a dia sem ter a noção clara de que você tem um abdômen incompetente? O nosso core, o centro do nosso corpo, ele é o centro de distribuição de força para tudo que a gente vai fazer. Então, se ele não está funcional, se ele não está cumprindo a sua função, essa distribuição de força não está sendo equilibrada. E aí você vai ter sobrecargas que ao longo do tempo vai gerar o quê? Dor. Pode ser dor nas costas, pode ser dor num quadril, porque a gente foca muito no abdômen. Mas um abdômen não estando funcional, ele interfere também no seu posicionamento de pelve. Você vai caminhar meio torta, você vai começar a ter algum desequilíbrio aqui, vai desenvolver um desequilíbrio postural. Aí daqui a pouco você começa a ter uma dor de cabeça. Quando você vai estudar a raiz dessa dor de cabeça, não tem nada a ver com a cabeça, que você está morrendo de tomar analgésico. Tem a ver com uma falha estrutural, uma falha funcional. Quando você reequilibra o seu corpo de forma global, isso tudo tende a se ajeitar, a se organizar. Vocês sabem, eu não sei mais quem foi que usou essa expressão, porque são vários professores, vários cursos, eu não lembro quem foi que falou isso, mas para mim foi sensacional. O nosso corpo, ele funciona como um sofá capitonê. Vocês sabem o que é um sofá capitonê? Eu não tenho nenhuma almofada aqui. É aquele sofá que tem os botões assim, sabe que o botão afunda? É isso, isso é um sofá capitonê. O nosso corpo funciona assim. Ou seja, eu levo uma pancada aqui, ou eu faço uma cirurgia, eu gero um nozinho do capitonê. Ah, aconteceu não sei o que, eu bati aqui, eu gero outro nozinho do capitonê. Eu fiz uma cesárea, gerei outro nozinho do capitonê aqui. E a gente vai se curvando e vai se prendendo nesse capitonê todo. Chega no final da nossa vida, ou no meio da nossa vida, a gente está preso nos nossos botões, nos nossos capitonês. E o que faz a gente se liberar desses capitonês e ter a saúde plena, a funcionalidade plena do nosso corpo? O movimento. Então é o movimento que nos livra desses capitonês. Quem, fala pra mim isso, gente, quem não fez um alongamento, um simples alongamento aqui de abrir o peito e sentiu, nossa, aqui tá preso, você sente, o seu corpo fala pra você o que ele tá precisando, tá? Então, se a gente tem um abdômen não funcional, se a gente tem uma diástase, é uma falha na estrutura, que causa uma falha na função. E o nosso corpo foi perfeitamente moldado para funcionar tudo bem direitinho, né? Então, a gente precisa correr atrás de resolver essas coisas, por isso que é importante vocês diagnosticarem e corrigirem. E eu não tenho nada, Cris, eu não tive filho, eu trabalho o dia inteiro, eu sou novinha, tenho 20 e poucos anos, mas a minha barriga não tá legal. Faça esses testes, independente de você ter filho ou não. Porque eu já atendi várias meninas que não tinham tido filhos e que tinham diástase. Meninas que não tinham diástase, mas que tinham incompetência abdominal. Inclusive, atletas do CrossFit, tá? Que a gente vê, né, extremamente saradas e tal. O abdômen dela era extremamente incompetente. Era aquele abdômen lá na frente, tá? Não era nada funcional. Então, façam esses testes, são coisas simples. A gente precisa adquirir a autonomia sobre o nosso corpo. A gente precisa aprender a avaliar o que está acontecendo com a gente. A era da informação tá aí, o Google tá aí, né? A gente tem muito conteúdo gratuito e isso é muito legal, porque traz pra gente essa autonomia. Você hoje consegue ler, ter informações sobre alimentação, sobre suplementos, sobre exercícios. Então busquem esses profissionais gabaritados, pessoas que realmente estudam, se dedicam. Eu fico encantada. Quanto mais eu estudo,
a correlação, a interligação, o funcionamento do nosso corpo, mais eu me encanto. E mais eu vejo, durante muito tempo, eu trabalhei na educação física voltada para a estética. E hoje não mais. Hoje claro que eu foco na estética, lógico, quem não quer a estética? Não é isso que eu tô dizendo. Mas não é esse o meu único objetivo. Meu objetivo é trazer a funcionalidade, é trazer esse equilíbrio, restabelecer o que o nosso corpo é capaz de fazer plenamente, tá? E isso também, gente, se deve ao fato de eu trabalhar com mulheres que têm 1, 2, 3, 4, 5 filhos. A gente precisa restabelecer essa função, devolver essa funcionalidade, porque ela tem que estar pronta para a próxima gestação. E qual a qualidade de vida que eu quero para essa mulher? Mesmo que ela tenha um filho só. Eu só tive uma filha, mas eu arrastei durante um longo período um problema advindo lá da gestação, que eu vou falar para vocês num outro episódio. Mas assim, a gente precisa realmente reorganizar, e a gente tá falando muito de mulher, mas não é só para mulher não, tá? Homens também. Esse teste de competência abdominal pode fazer em casa, e faz com o maridão. O maridão fica sentado muito tempo, fica jogado no sofá lá assistindo televisão, com a barriga toda solta, postura ruim, tá? Façam esse teste que vocês vão descobrir que tem muito marido com um abdômen incompetente em casa. Vamos lá. Quais os efeitos já falei, por onde começar. Bom, por onde começar, a primeira coisa é fazer esses testes simples que você faz em casa mesmo. Deixa eu ver se tem algum comentário aí, vou chegar mais perto. Quem não é mãe tem também? Sim, eu falei isso no final. Quem não é mãe, homens, tá? Beleza, gente. Bom, o que eu vou pedir pra vocês? As dúvidas, os resultados aí dos testes de vocês, vão lá na live, essa live vai ficar salva, comentem, coloquem pra mim o que vocês perceberam, qual foi a maior dificuldade, se vocês precisam de uma outra orientação, pode colocar lá no comentário, eu respondo vocês no direct, pessoalmente, individualmente, tá? Eu quero ajudar vocês a recuperar essa funcionalidade, ter um abdômen competente e bonito, esteticamente falando também. Tá bom? Então eu agradeço a todo mundo que ficou aqui até o final. Convido vocês para o nosso episódio de quinta-feira, 19 horas. Eu, assim, tô meio bochechuda, mas eu honrei o compromisso. 19 horas eu estou aqui. Hoje, graças a Deus, tá um pouco mais desinchado. Mas se essa live tivesse que acontecer no sábado, não teria como. Eu estava igualzinha ao Fofão. Para quem é lá da década de 80, tava tenso o negócio. Então eu agradeço a todos vocês. Peço que vocês compartilhem esse conteúdo, mandem para pessoas que vocês acham que serão beneficiadas. Não deixem de comentar, não deixem de participar. Eu faço esse conteúdo com muito carinho para ajudar vocês. E o que eu peço a vocês é que vocês curtam, comentem, compartilhem e espalhem isso aí. E voltem. Na quinta-feira temos mais um episódio. E eu vou estar aqui novamente para essa live rápida, que não gasta muito do tempo de vocês e é conteúdo atualizado e de qualidade. Muito obrigada, espero vocês na quinta-feira.